A paz do Senhor e uma mensagem de Deus para a sua vida que se encontra em Números capítulo 4, versículo 21. Deveres dos Gersonitas. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até aos 50 será todo aquele que entrar neste serviço para algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço das famílias dos Sejonitas para servir e levar cargas. Levaram as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta de peles finas que está sobre ele. Responderam da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo quanto diz respeito a esta coisa. Todo o serviço dos filhos dos Gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer, será segundo o mandato de Arão e de seus filhos. Eles determinareis tudo o que deves carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas na tenda da congregação. O seu cargo estará sob a direção de Idamar, filho de Arão, o sacerdote. Aqui nesta palavra vem dizendo sobre as promessas que Deus tem sobre a vida dos deveres dos Gersonitas. Quando a gente começa a fazer deveres, quando a gente começa a obedecer e fazer os deveres que o Senhor deu na palavra de Moisés para o povo, para o sacerdote, para a família, para a casa, para a minha vida. Se Deus prometeu algo na minha vida, eu tenho que cumprir. Eu tenho que ir até o fim, levando a boa palavra do Senhor. Mesmo que a caminhada seja difícil, mesmo que haja obstáculo, mesmo que haja perseguição, mas a palavra de Deus tem que continuamente tem que continuar de pé. E a gente temos que levar o bom evangelho aos quatro cantos desse mundo. Porque quantas pessoas nesse mundo afora estão sedentos da palavra do Senhor. E a gente nós somos os ministros da palavra de Deus. Eu sou o ministro da palavra de Deus. Eu tenho que ministrar a palavra de Deus para o seu coração. E fazer que as pessoas venham andar diretamente reto diante da palavra. Este é o dever que eu tenho que fazer dia após o outro diante da sua casa. Fazer que o bom evangelho venha caminhando, venha perseguindo a cada pessoa. Esta é a palavra dos Gersonitas. Os Gersonitas, eles levam o evangelho. Eles ministram o evangelho para cada pessoa. E quantas pessoas nesse mundo afora estão sedentos da palavra de Deus? Estão sedentos de ouvir o evangelho do Senhor sendo ministrado através da boa palavra que vem da boca do Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra que eu venho trazer no seu coração nesse dia de hoje. Aqui em Números capítulo 4, versículo 21. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Assim diz a palavra de Moisés para a casa, para os filhos de Gerson, segundo a casa deles, segundo a casa de Gerson. Ele está sempre ouvindo o evangelho. Eles estão na obediência nos evangelhos. A família de Gerson, eles conhecem o evangelho do Senhor. Eles meditam na palavra de Deus cada dia mais, dia e noite. Eu e você temos que meditar na palavra de Deus. Eu e você temos que ser ministro da palavra de Deus.
Quanto mais a gente andamos, quanto mais a gente caminhamos, mesmo que haja dificuldade, porque a caminhada cristã não é fácil. A caminhada cristã tem espinho, tem obstáculo, mas nós temos que passar pelos obstáculos. Nós temos que passar pelos espinhos. Porque quanto mais a gente passa pelo obstáculo, passa pelo espinho, obterá a resposta. E eu creio que Deus vai obter resposta no seu coração. Porque vocês estão passando pelo espinho, vocês estão passando pelo obstáculo, até muitas vezes até pelas barreiras que tem na vida. Nós temos que passar pelas barreiras, temos que caminhar, prosseguir para o grande alvo. Este alvo que eu estou dizendo ao seu coração é o céu. Este é o lugar nosso, é o lugar de herança que Deus tem em nossas vidas. E eu creio que Deus tem resposta no seu coração. Números capítulo 4, versículo 23. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 será todo aquele que entrar neste serviço para algum encargo, na tenda da congregação. Cada um daquelas idades de 30 anos para cima subirá a fazer os encargos do Senhor. De 30 anos para cima, da idade começa dos 30 anos, vai subindo as idades até mais idade. Porque se a gente olhar na história de Jesus Cristo até os 29 anos, ele ficou em casa. Ele ficou com os seus pais, obedecendo a voz do seu pai, obedecendo a voz da sua mãe. E também meditando na palavra do Senhor, pegando os rolos do Senhor, lendo o evangelho do Senhor, lendo os mandamentos do Senhor, lendo o jeito de seguir, o jeito de andar na caminhada cristã, no evangelho, a caminhada dele na terra. Ele foi meditando na palavra, ele foi conhecendo o jeito certo de andar na palavra de Deus na rua, nas caminhadas. Por isso que as caminhadas de Jesus Cristo foi uma caminhada de obstáculo, uma caminhada difícil, caminhada de gente perseguindo ele para querer que ele viesse para calar a boca. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele continuava em frente. O Senhor Jesus Cristo continuava levando o evangelho do Senhor para os quatro cantos das pessoas. E a gente, quando começa a fazer a caminhada cristã, nós não podemos se calar. Nós temos que ministrar a palavra de Deus, mesmo que muitos obstáculos venham, mesmo que muitos levante querer que nós venhamos nos calar. Nós não podemos calar nossa voz, nós temos que ministrar a palavra de Deus. Números capítulo 4, versículo 24. E este é o serviço das famílias dos Gershonitas, para servir e levar cargas, levarão as cortinas dos tabernáculos e a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles finas está sobre ele. Responderam da porta da tenda da congregação. Tenda da congregação. As cortinas dos pátios o responderam da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo quanto diz respeito a estas coisas. Nós temos que ter respeito com as coisas do Senhor. Nós temos que ter temor com as coisas do Senhor, tremor e tremor. Temer aquilo que nós fazemos na terra. Temer diante da palavra de Deus. Meditando e temendo a palavra de Deus. Porque quanto mais a gente meditamos na palavra, quanto mais a gente ministramos a palavra de Deus, nós temos que entender que esta palavra salva a pessoa. Que esta palavra salva vidas. E quanto mais a gente ministramos a palavra de Cristo, a gente estamos salvando vida nesse mundo afora. Porque quantas pessoas nesse mundo afora estão perdidas. Mas quando houve uma palavra de arrependimento, uma palavra de conceito, uma palavra de conselho, uma palavra de renunciar, porque nós temos que renunciar às coisas deste mundo. É difícil renunciar, sim,
mas vale a pena renunciar às coisas desse mundo. Números capítulo 4, versículo 25 ou 27. Todo o serviço dos filhos de Zejonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhe determinareis tudo o que devem carregar. Tudo que nós fazemos aqui nesta terra, nós temos que estar na palavra. Temos que estar ministrando a palavra de Deus nesse mundo afora. Porque nesse mundo que a gente andamos, quantas pessoas estão sedentas da palavra? Quantas pessoas estão precisando de uma libertação? A libertação é para que liberta a pessoa é a palavra de Deus. O que liberta vidas é o evangelho do Senhor. E quanto mais a gente ministramos a palavra, quanto mais a gente ministramos o evangelho de salvação, ministério de arrependimento, palavra de conserto, palavra de renúncia, de reconstrução, palavra que vem de disciplina e outros tipos de jeito da palavra, nós temos que ministrar. Porque esta palavra ela corrige, essa palavra ela conforta, essa palavra também transforma vidas. A gente ministramos a boa palavra para esse país, para essas pessoas. Muitas pessoas vão ser confortadas, muitas pessoas vão ser mudadas de vida através do evangelho do Senhor. Através do evangelho do Senhor vai ser mudado vidas, vai ser alcançado corações. Porque tem pessoa nesse mundo afora que está precisando de ser alcançado através da boa palavra do Senhor. E para essas pessoas ser alcançadas, tem que estar ouvindo o evangelho, tem que estar ouvindo o mandamento do Senhor. Administrações da palavra de Jesus Cristo, dia após o outro. Números capítulo 4, versículo 28. Este é o serviço das famílias dos filhos de Zejonitas na tenda da congregação. O seu cargo estará sobre a direção de Itamas, filho de Arão, o sacerdote, e Damar. Aqui nesta palavra vem falando sobre a renúncia. Quanto mais está ouvindo a palavra de Jesus Cristo, quando está ouvindo o evangelho para ser renunciado deste mundo, a gente que ministra a palavra de Deus, a gente temos que ensinar as pessoas os caminhos que eles devem seguir. Nós temos que ensinar essas pessoas ao caminho que eles devem seguir dia após o outro. Porque a caminhada cristã é difícil. Como eu disse no começo dessa palavra. A caminhada com Cristo tem obstáculo, tem perseguição, tem muitas vezes temos que renunciar às nossas próprias vontades. Temos que renunciar a tantas coisas deste mundo. Renunciar a prostituições, renunciar os vícios, renunciar os caminhos errantes. Andar no caminho com Deus de qualquer jeito, nós pagamos preço com Deus. Porque Deus ele vai cobrar de nós. Ele vai cobrar de mim do que eu estou fazendo aqui na terra. Deus ele vai falar, mostre as tuas mãos. Se eu mostrar minha mão e não tiver obra, o que adianta eu ter feito a palavra de Deus, levando o evangelho do Senhor, ministrando a palavra de Jesus Cristo dia após o outro. A gente que ministra a palavra de Deus, a gente temos que mostrar para as pessoas renúncia. Nós temos que mostrar para as pessoas o caminho que eles devem seguir, que é estar na presença do Senhor diferente, olhando as coisas do Senhor de um outro jeito, de outro ângulo. Porque se a gente vê, quando fala na terra de Israel, ou do Egito, quando o povo do Egito, o israelita saiu do Egito, quando eles chegaram no Mar Vermelho, ele olhava para um lado e via obstáculo, lugar que estava fechado, no outro lado não tinha como passar, não tinha como ir, e no meio o Mar Vermelho. Jesus Cristo falou para Moisés, levante o cajado, não é hora de orar, é hora de marchar. Levante o cajado. Quando Moisés levantou o cajado, disse que veio um vento
do lado ao contrário. E o mar se começou a levantar. O mar começaram a abrir com um muro de um lado e outro muro no outro. E eles passaram, os israelitas passaram pelo meio do mar, em terra seca. É assim a palavra de Jesus Cristo está falando para a minha vida e para a sua. Se a gente renunciar a tantas coisas, se a gente olhar para a frente, se a gente olhar para o alvo, promessa de Deus vem acontecer em nossa vida. O Egito, o povo do Egito, o faraó, as pessoas que se levantam contra a nossa vida, essas pessoas vão cair, porque o Senhor não vai deixar eles de pé. Esta é a palavra que eu venho trazer no seu coração nesse dia de hoje. Esta é a palavra de Deus que eu venho trazer no seu coração nesse dia de hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, a tua e tua casa servirá ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês hoje e sempre. Amém?